Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos para a nossa correção. Hoje nós iremos corrigir a atividade que foi passada segunda-feira, dia 22. Então, a primeira questão era para você passar as orações da voz ativa para a voz passiva. Então, como era que ficar, né? A transposição, né, para a voz passiva analítica, né? O que acontece? O sujeito, né? Paciente, mais o verbo auxiliar, né? Ser, estar ou ficar, ou entre outros. Mais o verbo principal da ação conjugada no particípio, mais o agente da passiva. Certo? Então, a letra A. Os candidatos fizeram o seu discurso. Cada aqui os candidatos, eles praticaram a ação. Então, para a voz passiva analítica, eles vão sofrer. E vai ter, né, a locução verbal. E já, se você for passar para a voz passiva sintética, vai ter apenas o verbo, né, auxiliar, juntamente com o pronome passivador se, certo? Então, se você colocou numa dessas duas, né, voz passiva, está correto. Então, vamos lá como é que fica na voz passiva analítica, né? Fica, o discurso foi feito pelos candidatos. E na voz passiva sintética, fica fez-se o discurso. Aqui no enunciado não está pedindo para você qual é a voz passiva, né, que você deve transformar. Então, se você transformou numa dessas duas, está correto, tá bom? A letra B, né, ó. Os professores avaliaram os alunos. Na voz passiva analítica fica, os alunos foram avaliados pelos professores. E na voz passiva sintética fica, avaliaram-se os alunos. A letra C, a cabeleireira finalizou o penteado. Na voz passiva analítica fica, o penteado foi finalizado pela cabeleireira. E na voz passiva sintética fica, finalizou-se o penteado. Na letra D, os auditores enviaram relatório. Aí na voz passiva analítica fica, o relatório foi enviado pelos auditores. Na voz passiva sintética ficou, enviou-se o relatório. Na letra E, o homem cultivou o terreno. Na voz passiva analítica fica, o terreno foi cultivado pelo homem. E na voz passiva sintética ficou, cultivou-se o terreno. Na questão 2, né, era para você indicar as duas orações que estão na voz reflexiva, né, que é aquela voz que o sujeito tanto pratica quanto sofre ao mesmo tempo. Então, as duas orações, né, é a letra A, né, ó, deitou-se assim que anoiteceu. Ele tanto praticou a ação de deitar como sofreu a ação de ficar deitado. Então, a letra A, né, é a voz reflexiva. E a letra E, né, ó, vestiu-se e saiu. Ele praticou a ação de se vestir e sofreu a ação de estar vestido, certo? A letra A e a letra E. A questão 3, ó. Reescreva as orações abaixo, passando-as da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, né? Então, a letra A fica. A decisão foi tomada por todos. Aí fica assim, né? Ó. Tomou-se a decisão, né? A junção de quê? Ó? Ele tomou mais o se mais a decisão. Então fica, tomou-se a decisão. Letra B. A explicação foi dada pelo diretor da escola. E fica, explicou-se a situação. Letra C. Letra C, né? As tarefas foram concluídas pela equipe. Ficou, concluíram-se as tarefas. Letra D. A casa foi comprada pelo casal de estrangeiros. Que fica, comprou-se a casa.
Letra E, a estrutura foi feita pelos jovens, que fica, né? Fez-se a escultura, né? A letra E, a escultura foi feita pelos jovens, que na letra E, na voz passiva sintética, fica fez-se a escultura. A questão 4, né, era para você indicar os sujeitos, né, agentes e pacientes nas orações abaixo. Na letra A, eu penteio-me. Qual é o sujeito? O sujeito é o eu, né? É sujeito agente e paciente porque ele pratica, né, e ao mesmo tempo recebe a ação, né, de pentear-se. Na letra B, o aluno foi visto na estrada da escola. Aí o sujeito é aluno, né? Ele é o sujeito paciente porque ele não é ele que pratica a ação, né? A letra C, escrevi o discurso para o homenageado. No caso aqui, o sujeito é o eu, né? Ele está oculto, mas é um sujeito agente, né? Porque ele praticou a ação de escrever. A letra D, a secretária telefonou aos clientes. Esse caso aqui, o sujeito secretária, né? E o sujeito ele é agente, porque também praticou a ação. E a letra E, Maria e João amam-se. Os sujeitos aqui é Maria e João, e eles são sujeitos agentes e pacientes, porque eles praticam e ao mesmo tempo recebem a ação de amar-se, né? Então, no caso aqui, é uma voz reflexiva, né? Uma voz recíproca. E a questão 5, né? Era para você identificar as vozes verbais nas orações abaixo. Na letra A, as crianças pintaram toda a parede com canetinha. Então, é voz ativa, né? Porque o sujeito ele é agente, que é as crianças, e elas praticaram a ação. B, toda a sala foi renovada. Nesse caso aqui, a voz é passiva, né? Ela é formada pelo sujeito paciente, que é a sala, mais um verbo auxiliar, foi, juntamente com o verbo principal, né? Conjugado no particípio, renovada. Letra C. Usou-se 3 tons diferentes na sala. No caso aqui, é uma voz reflexiva, né, formada por o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, usou, mais o pronome passivador se. A letra D, né, voz pintam, né, como ninguém. Cada aqui é voz ativa, né, porque o sujeito é agente e que está oculto, né, no caso aqui é eles, mas é eles que praticam a ação, né. Então, é ativa. A letra E, isto foi feito por eles. Nesse caso aqui é uma voz passiva, né? Porque é formada pelo sujeito paciente, isto, mais o verbo auxiliar foi, mais o verbo principal conjugado no particípio, feito. Mais o agente, né, da passiva eles. Certo? Então, meus amores, ó, essa foi a nossa correção. Corrija direitinho. Qualquer dúvida pode falar com a tia pelo WhatsApp, certo? E não esqueça de comentar aí abaixo, tá bom? Pra tia colocar o seu ok. Beijos e até mais.